Hoje a gente começa a parte de lei de carreiras, né? O que é que seria a lei de carreiras? Não, daqui a pouco começa, né? O que é que seria a lei de carreiras? A gente vai ver alguns decretos, um decreto, duas portarias, uma lei e mais a introdução de uma portaria. Vixe, mesmo que nada, não entendi nada aí, né? É simples, ó. Se a gente pegar o edital passado do concurso de agente penitenciário, algumas leis que caíram no último edital dificilmente seriam cobradas agora. Por quê? Elas praticamente não estão mais sendo usadas, elas não têm viabilidade hoje. Não adianta a gente falar de um processo de revista que acontecia na década de 90, se em 2014 ela foi totalmente modificada. Então é claro que é mais óbvio que cai de 2014, né? Então é ela que a gente começa a aula, que seria a portaria 723 de 2014. O que mais? O restante são todas as modificações. Então, se caiu no edital passado algo ligado à lei X, mas essa lei X foi alterada pela lei Y depois, a gente estuda a Y, tá? Até por uma questão simples, é o que provavelmente vai ser cobrado em prova. Tá legal? Não é difícil a matéria ela não é toda minha, ela é dividida entre eu e outra professora. Comigo vocês veem duas aulas, tá? A primeira aula seria algumas portarias e a lei que fala da remissão pela leitura, além da introdução ao regimento geral. É essa parte que vocês veem comigo num primeiro momento, na primeira aula. Com a professora Leonides, eu acho, Leonides o nome. Aí vocês veem todo o regimento geral e todo o estatuto do servidor civil, tá? Beleza? O que mais? Todas as informações já foram dadas, então a gente já pode começar, né? Terminar o último gole, né? É direto, não tem intervalo? É? Por quê? Vocês têm aula que horas depois? Não tem aula depois? Não, eu não. Hã? Mas ela não para, não tem intervalo? Porra, é foda, né, pra mim. Senhor, eu sou nem filho de puta, meu irmão. Direto. É foda, assim. E aí depois procura saber deles lá se fica a meu critério, o intervalo e o final. Porque se for, eu paro. Não tem condição não, fica muito cansativo pra todo mundo. Tá bom, obrigado, cara. É doido. O colégio sem recreio, cara, não existe, brother. Você não tem um recreio. A informação que o cara passou foi da aula e outro curso, velho. Cara, era no sábado passado. 2 horas. Não, de 11 disse que ia pegar de... Não, 12 horas. O horário que eu dou aula depois daqui é 2 horas só. E depois 5h30 da tarde. Eu só paro hoje 8h30. Mas dá tempo. Se eu não parar 8h30, se eu só vou parar de dar aula 8h30, não tiver um intervalo nesse pra tomar menos um café, lasca. Acaba de fuder. Ó, pessoal, bom dia, né, pra todo mundo. Agora já pode começar, né, aí. Vai ser transmitido pra todo mundo, tá? Inclusive pro Donald Trump, que não pega na mão da Merkel, mas pega na minha, né? E a primeira matéria de conhecimento específico para o concurso de AGPEM vai ser a portaria 723, tá? AGPEM. A gente vai começar com ela. Só que antes eu queria fazer uma espécie de comparativo com o edital passado, tá? Portaria 723 de 2014. Ela normatização, ela regula os procedimentos de revistas. Procedimentos de revista. Deixa eu falar aqui
um pouco a respeito do edital passado, tá? Para que não fique nenhuma dúvida. No edital passado tinha um decreto, eu não lembro o número do decreto, mas eu acho que é 25050, alguma coisa assim, de 98. É esse o número? É, né? 25050. E esse decreto, ele falava sobre o mesmo assunto. Processo de revista para quem teria acesso às unidades prisionais. Como é que funciona isso? Toda vez que você vai ter acesso, que você vai adentrar uma unidade prisional, você passa por um processo de revista para evitar que algo ilícito, ilegal, irregular entre dentro da unidade prisional. Simples. Só que no edital passado, o que é que foi cobrado? O decreto. O decreto ele data de 98. E aí o que é que tem nesse decreto, na década de 90, que não tem nessa portaria hoje aqui? Para mim o principal ponto, que é a questão do desnudamento e da revista íntima, que era possível na anterior, mas que é terminantemente proibido, inclusive em razão de uma lei federal, sancionada pela Dilma Rousseff, que proíbe toda e qualquer revista íntima em mulheres, por exemplo. Inclusive com pagamento de multa. Pelo menos esse é o teor da lei federal. Agora o número da lei eu não lembro, mas depois do intervalo eu trago o número dela para vocês, tá? Então, qual é a grande diferença? No edital passado, a gente teve um edital em 2011. Edital em 2011. E esse edital cobrou o decreto 25050, né? De 98. Que falava também dos processos de revista. Tá bom? Falava sobre revista. A questão é, a gente está no ano de 2017. Hoje, né, se o cara está em casa achando que a aula é antiga, né? A gente está em março de 2017. Se vocês não tivessem uma outra norma falando sobre a mesma matéria, regulando a mesma matéria, é provável que ela caísse de novo. Provável, já que ela fala de algo bem específico, que seria o processo de revista. Só que em 2017 eu tenho uma norma especial sobre o assunto, que é uma portaria. Ah, mas a portaria não vai revogar o decreto. Não, não revoga, mas normatiza. Mas ele pode pôr em prática um determinado assunto, que é justamente a revista. Então, o que equivale para o nosso próximo edital? A portaria, tá, gente? Não adianta estudar o decreto, não. Esse decreto está totalmente em desuso. É completamente incompatível com as práticas de revistas de hoje. Por quê? Só para vocês terem uma noção, né? Na década de 90, em nenhum momento o decreto, ele utiliza um aparelho eletrônico chamado body scanner, que é o aparelho mais completo hoje quando o assunto for revista em unidades prisionais. Então, se no decreto eu sequer cito a existência do aparelho e o aparelho hoje é uma realidade dentro das unidades prisionais, não faz sentido nenhum eu estar falando sobre ele, tá bom? Então, se porventura vocês ouvirem de alguém que quem está estudando pela portaria está estudando errado, porque o correto seria estudar pelo decreto, você já vai ter essa informação guardada. Não fale não. Deixa guardada para você, deixe seu concorrente estudar pelo decreto, tá? Deixa ele achar que pode fazer revista íntima, pode estuprar o povo na revista, porque revista íntima é um verdadeiro estupro. Para quem não tem uma noção, é um absurdo em termos de abuso, de excesso, de tratamento desumano, degradante. É uma revista íntima, tá? Então, se ela não cita, ou pelo menos deixa em aberto que é possível, como é o caso, e essa terminantemente proíbe, vale essa aqui, cara. Essa aqui que é a atual, tá bom? Ah, mas eu quero estudar pelas duas. Eu já garanto que você vai perder tempo e você vai perder espaço nesse seu HD, que uma época dessa deve estar super restrito já, né? Que é a velha cabeça. Deixa espaço para outras coisas, tá? Então, a portaria 723, portaria 723 de 2014, que fala sobre a revista pessoal, o que é que eu tenho que saber sobre a revista pessoal? Que vão passar pelos procedimentos de revista toda e qualquer pessoa que tenha acesso à unidade prisional, seja funcionários,
funcionários, sejam prestadores de serviço, sejam visitantes, ou os próprios presos, todos eles passam por revista pessoal. Essa revista pessoal, ela tem as suas proibições. Ela fala de pontos que são proibidos. Proibições. As proibições da revista pessoal, por exemplo, elas falam sobre o tratamento O que é proibido na revista pessoal? Tratamento desumano, tratamento degradante, tratamento humilhante, além do famoso desnudamento, tá? Famoso desnudamento. Wagner, esse desnudamento é total ou parcial? Tanto faz, tá? Total ou parcial. Então, quando você vai adentrar uma unidade prisional administrada pela Secretaria de Justiça e Cidadania, você passa por revista pessoal. Essa revista pessoal submete quem a esse processo? Funcionários, prestadores de serviço, visitantes e os próprios presos. Depois de terem contato com os visitantes, eles passam por revistas antes e depois, tá? Esse é o primeiro ponto. Existem as proibições, as vedações. Ou seja, o que é que pode e o que é que não pode dentro dessa revista pessoal. Não pode nenhum tipo de tratamento desumano, degradante, humilhante, além do famoso desnudamento, seja ele total ou parcial. Então, ó, regra atual, coisa nova, não é coisa da década de 90, em que era possível tudo, tá? Diga lá, mestre. Aquela revista mais comum, que não precisa tirar a roupa, porque a polícia faz mesmo de abordagem. O famoso baculejo. Isso. Aí, esse tipo de revista também não é realizado no caso, porque já tem a máquina, né? É possível. É a revista manual. Esse pode, né? Pode. Quando você fala de revista pessoal, ele está dizendo que vai ser a revista pessoal naquela pessoa. Só que ele não disse ainda quais são as modalidades, que eu vou dizer bem aqui do canto, que seria a modalidade eletrônica ou mecânica ou manual. Então existe a possibilidade. São 3 casos. 3 casos em que você vai submeter alguém à revista manual, em caráter de doença, limitações, em que a pessoa não possa se submeter a uma revista eletrônica, e aí ela tem que passar pela manual, mas aí tem questão de atestado e tal, a gente vê daqui a pouco. Tem aquela em que o aparelho eletrônico não funciona, não está em uso, está com defeito ou não existe. Aí o cara se submete à revista manual. E tem um último caso da revista manual. Tudo isso que eu estou falando está no artigo 2º da portaria. Inciso 1, 2 e o terceiro, que é o qual? Aquele em que após a revista eletrônica, o cidadão passa também pela revista manual, desde que haja fundada suspeita. Então, o que é que eu tenho aqui? Uma revista pessoal que tem suas características, tem suas especificações. Eu tenho 2 tipos de revista, se eu for levar a grosso modo, eletrônica e manual. Mas a eletrônica eu também encaixo a mecânica, eletrônica ou mecânica ou manual. Desses 2 tipos de revista, quem vai passar? Quem tiver acesso à unidade prisional. Então, passa pela revista manual? Passa também. Casos específicos, passa, tá? Professor, oi. No caso do preso, se for encontrado alguma coisa nele, durante a revista, o que se aplicar? Cara, depende. Se, por exemplo, o preso está portando o celular, se a gente for analisar lá na frente, quando a gente estiver estudando, quando vocês estiverem estudando, não é comigo, estiverem estudando o regimento geral, na parte das infrações, vocês vão ver que quando o preso foi encontrado com celular ou qualquer componente de aparelho celular, isso configura infração de natureza grave. E a infração de natureza grave, seja grave, média ou leve, tá?
ela passa por uma investigação, por uma apuração. Ela vai ser apurada por um conselho disciplinar, que é o órgão específico para investigar o preso. E aí, no final, se o preso for considerado culpado, o preso vai ser punido. Não pelo órgão, não pelo conselho disciplinar, mas pelo próprio diretor. É como se fosse assim, peguei o preso com o celular, beleza. Eu vou me investigar de onde veio, quem trouxe, como chegou à mão dele, o que ele já fez com esse celular. Vou me investigar tudo. Chegamos à conclusão de que ele comprou, um agente levou, aquela coisa toda. Nesse caso, eu tenho também como estender para o agente, mas é outra coisa. Não tem nada a ver com essa parte aqui. No entanto, com o preso, ele foi investigado e eu descobri que ele cometeu uma infração grave. Pronto, agora ele vai ser punido. E aí as punições vêm de acordo com o regimento geral. Exatamente. Eu acho que eu falei de... Eu coloco já no quadro aqui de novo, tá? Falei, né? Então a revista pessoal, ela vai acontecer em que modalidade? Ela vai acontecer na modalidade eletrônica ou mecânica. Ah, cara, eu fiz uma filha da putagem agora que tá fora do comum, não é meu nome, cara. Wagner Lobo, tá? Foi mal. Tinha alguém já dizendo assim, que filho da puta, né? Não vai dizer o nome dele. Vou esperar eu perguntar. Aí, tá, gente? Professor de conhecimento específico. Eletrônica ou mecânica ou manual. Tá bom? Essas são as modalidades de revista. O que eu tenho que saber? Quais são os itens que se utilizam para cada uma? Eu tenho que me ater, por exemplo, à eletrônica, revista eletrônica. Porque a revista eletrônica, ela tem a utilização de aparelhos específicos. Quais são esses aparelhos específicos? Por exemplo, um que o decreto 25050 não falava na década de 90, que é o body scanner. Body scanner. Tá? Detectores de metal. A lei dizia que todos os estabelecimentos prisionais tinham que ter detectores de metais e todas as pessoas se submeteriam a eles. Com exceção, por exemplo, do chefe do executivo e tal, tá? Detectores de metal. Detectores, tá certo, né? Nada a ver, detectores. Uma hora dessa é foda, né, cara? Você conseguir... Meu dislexo de manhã. Detectores de metais. Aparelhos de raio-x. E similares, tá? Ou similares. Então, pessoal, quando alguém quer ter acesso à unidade prisional, chega a ter contato com o preso ou contato com o interior da unidade prisional, ele antes passou por algum tipo de revista, para evitar que ele entrasse com algo ilícito dentro da unidade prisional. Essa revista que ele passou, ou ela foi eletrônica ou manual. Lembrando que a eletrônica tem também a modalidade mecânica, tá? Se ele passou pela eletrônica, ele passou por um dos aparelhos. Quais são eles? O body scanner, o detector de metal e os aparelhos de raio-x. Se na unidade prisional tiver o body scanner, ele será usado de forma obrigatória, tá? Será utilizado de forma obrigatória. Forma obrigatória. Bom? Agora sim, é claro, né? Que para ele ser usado de forma obrigatória, desde que se tenha um aparelho, né? Se tenha o aparelho. E desde que ele esteja em uso. Já pensou você chegando na unidade prisional? Não tem um aparelho de body scanner. Como é que você vai passar pela revista por ele se não existe? Faz sentido? Não. Ah, você foi na unidade prisional. Tem o body scanner, mas está quebrado. Como é que você vai passar por ele? Tem o body scanner, mas não tem um funcionário, um agente penitenciário para manusear o aparelho. Tem como você passar? Não. Então ele vai ser obrigatório desde que ele esteja sendo usado.
desde que ele exista na unidade prisional, tá bom? Para quem não sabe o que é um body scanner, é aquele aparelho que vocês veem comumente no aeroporto, nos aeroportos. Quando vocês vão entregar aquela bagagem de mão, passar na esteira, antes de ir para a parte do embarque, tem ali, eu só viajei uma vez, e aí eu lembro até hoje todo o passo a passo. Da hora que eu saí do estacionamento até... E era para ir para Natal. Tipo assim, eu me programei para uma viagem de um dia. Meia hora depois mandaram descer, tá? Então, quando é que você passa pelo body scanner? Quando você vai ter acesso à unidade prisional e você vai passar por uma revista eletrônica e se tenha o aparelho de body scanner. Se não tiver, você passa pelos demais, tá bom? Beleza? Essa é a revista eletrônica. E a revista manual? O que é a revista manual? Revista manual é o toque. Toque físico, tá? Do agente. Oh, meu Deus. Tem cara que é o meu telefone que tá tocando, quer ver? Não, é o Lucas que tá ligando pra senhora, ó. O Luquinha. É namorado? Marido da minha prima. Uma hora dessa, né? Foda. Toque físico do agente. Foi seu aluno aqui. Aí foi também. Foi meu aluno pra PM? Passou a PM. Passou? Qual foi a turma? Acho que foi na segunda. Então dá pra pagar ao menos uma cerveja, né? Dá, né? Depois lembra ele. Eu, Wagner, pergunta se tu não ia dar nada a ele e tal. Toque físico do agente. Vocês também vão ter que dar, tá, gente? Só lembra. Paulinha, tudo bom? Toque físico do agente, habilitado. Do agente sempre do mesmo sexo. Sobre a roupa. Sobre a roupa da pessoa revistada. O que é a revista manual? Toque físico do agente habilitado, sempre do mesmo sexo, sobre a roupa da pessoa revistada. Tranquilo até aí? Sendo proibidos. Tá bem aqui. Sendo proibido. O que é proibido na revista manual? Cara, alguns pontos são proibidos aqui, tá? Por exemplo, é proibido o desnudamento. Você já sabe, né? Seja ele total ou parcial. Isso aqui é proibido. É proibido a introdução de objetos em cavidades corporais. Tá? Você já pensou aquela situação em que acontece da pessoa tentar entrar na unidade prisional e estar carregando alguma coisa ilícita dentro do organismo, como por exemplo peão de droga, maconha, crack, cocaína, celular, tá? E aí você ter que enfiar alguma coisa para tentar tirar sem ter o mínimo manejo, sem ter o mínimo preparo médico, por exemplo. Isso aqui vai ser provavelmente encaminhado para o setor médico da unidade prisional, para que lá seja retirado por um médico, por um enfermeiro, por algum profissional da área, tá? Não é o agente prisional que vai pegar um cabo de vassoura e vai tentar tirar, não, tá? Isso aqui é feito, óbvio, por quem é habilitado para fazer. É proibido o uso de cães farejadores. Uso de cães farejadores. Assim também como é proibido o uso de espelhos. Olha, eu não imagino o que é o uso do espelho. Cara, é assim. A mulher, antigamente, quando ela fazia aquela revista a tal da revista íntima, né? Acontecia do agente habilitado, né, no caso a mulher, né, a agente feminina, colocar um espelho embaixo.
E aquilo é muito constrangedor, né? É muito constrangedor. E acontecia. Mas não acontece mais hoje não. Cara, não dá para dizer que não acontece na prática. Eu prefiro falar só da teoria, porque a teoria é o que cai, né? Esquece a prática não ajuda em nada. Prática é só para você ficar alimentando o sonho de passar, né? E você imaginar como é que vai ser lá dentro e tal. Mas só serve para isso. Para utilizar para efeito de prova não serve para nada. Foque só no que está escrito que você passa, vá por mim, tá? Então o que é proibido na revista manual? Desnudamento, total ou parcial, a introdução de objetos em cavidades corporais, uso de cães farejadores e de espelhos. Tranquilo? E o que é a revista manual? Toque físico do agente, habilitado e sempre do mesmo sexo, sobre a roupa da pessoa revistada. Não conseguia ainda enxergar o que é. É o baculejo, mano, que a polícia dá na rua. É só você imaginar um policial militar fazendo uma busca em alguém na rua. Pronto, é isso aqui, a revista manual. Qual é a diferença? A diferença é que se o policial puder esmagar o ovo do cara, ele esmaga, né, com a mão, até estourar. E aqui tecnicamente é proibido, por quê? Porque é proibido toque em partes íntimas. Coloque aí. Proibido o toque em partes íntimas. Vixe, Wagner, não pode. Não pode, tá? Beleza? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Eu vou dar para vocês 1 minuto para vocês copiarem, tá? Que é o tempo que o antigão dá uma velha pausa ali, né? 1 minuto, dá? Vai, 1 minuto é pouco, é nada. É tempo demais. Aí, amiga, quer dizer que o Lucas passou, foi? Foi aqui ou foi do outro lado da rua? Do outro lado da rua. Wagner, tem alguma diferença entre a eletrônica e a mecânica? Tem, por exemplo, a eletrônica, totalmente eletrônica, seria o body scanner. É o body scanner. O qual seria uma mecânica? O detector de metal, que você tem um braço humano manuseando o aparelho. O raio-x seria o quê? Eletrônico, eu acho mais mecânica do que eletrônico. O raio-x tem todo um preparo antes, porque o eletrônico é o cara passar, resolveu, pronto, né? Se a gente fosse dividir assim, né? Cara, álcool, eu não trouxe álcool, e eu tenho um toque. É meu foda. Hein, brother? Parceiro, depois tu consegue... Não, beleza, quando tu terminar aí, álcool. Ó, que eu tenho um... Quero, mas vou acabar com o teu álcool. Quanto é um bicho desse de álcool? Vai. É porque eu tenho um toque, cara. Quando eu sujo a mão. Vai, né? Meu gay. Não, é não. Normal. Te dou já de novo, viu? Diga isso, cara. O meu, cadê? Aqui. Meu microfone. Ele caiu? Tá solto. Tava ouvindo, não? Tava, mas tava bem. Tava ruim. Se tu consegue botar aí agora. Que eu botei, deve ter caído. Que pariu. Michelinzão aí enganchado. Não é, mas... Peraí. Aí, só pra falar, né? Isso, sem base, né, cara? Vai botar pra dentro, cordão? Aquilo aí, né? Deu certo? Ficou melhor? Será que deu? Mandei se te incomodei. Não, normal. Deu certo? Deu. Dá sim? Dá. Fica filé? Soltou. Eu boto ele mais próximo. Não tem? É direto mesmo? Caralho, meu irmão. Olha o negócio paia. Deu certo? Filé? Não dá intervalo não, porque ele é filho de puta, ele pode ficar direto. Então, é assim. Puta que pariu. Tá reclamando? Claro que eu tô. Óbvio. Eu tô do aula até 8h30 da noite. Mas eu vou parar. 10 minutos, nem que seja 10 minutos para descer e tomar um café. Lá.
de rapariga. 10 minutos não mata ninguém. Ou mata. Vocês estão direto, é? Vocês vão ficar direto. Até que horas? É porque tem a turma do final de semana aqui. Aqui? Tem alguém? 6h50 até que horas? É às 5, né? Beleza. 10 minutos mesmo assim, não tem jeito. Claro, você só está pensando em você, claro, óbvio. Vocês não vão passar no concurso, não vão ficar tudo rico, então pronto. E eu que vou continuar liso dando aula? Pode apagar aqui, não? Não, eu vou pra lá, melhor. Já deu tempo de copiar, né? Deu não? Não. É desnecessário. O tempo não passa lá dentro. Senão o tempo vai passar. Não, a lei diz o seguinte. A lei fala que a retirada de, por exemplo, casaco, jaqueta, sapato não configura desnudamento. A lei fala sobre isso. Então, por exemplo, se é uma pessoa que está indo visitar o irmão, o parente, alguém, precisou tirar a jaqueta, ela não pode alegar que ficou nua em razão de tirar a jaqueta. A menos que realmente ela fique nua, né? Tenha mais nada embaixo. Aí realmente vira uma exceção, porque aí viraria desnudamento, né, a retirada. Mas o que o pessoal alega para não tirar, por exemplo? O cara vai visitar alguém e tá com um monte de moletom e não quer retirar porque alega que aquilo retirando vai deixar ele sem roupa. Isso aí você não pode alegar, porque não faz muito sentido, entendeu? A lei fala sobre isso. E aqui no Ceará ficar usando moletom, né? Mas se bem que você vê muito, cara, a galera da pirangagem, né? Quando chove, né? Choveu, deu aquela neblinazinha de 5 minutos, tá todo mundo de moletom lá fora, na rua, com a mão no bolso, né? Passeando. Para mostrar o blusão da Ciclone, né? Então, características da revista. Ó, pessoal, as características do pessoal que vai passar pela revista eletrônica é a seguinte. Eu tenho um ponto específico que é ligado à criança e adolescente, tá? Criança e adolescente. Por quê? Porque com relação à criança e adolescente, existem 2 pontos. Eles passam por revista, sim ou não? Passam. Agora, sempre, e aí não tem exceção, viu? Acompanhados por responsável legal. Dá para enxergar? Quem tá lá? Dá para ir, né? A câmera dá tranquilo, né? Por responsável legal. Só que além de ser acompanhado por responsável legal, tem que ser respeitado o princípio da proteção integral, tá? Respeito ao princípio da proteção integral. Proteção integral da criança e do adolescente. E do adolescente. Não é então, Wagner, qualquer tipo de revista que eu possa submeter uma pessoa, uma criança e um adolescente? Não é. Claro. Se, por exemplo, a revista com qual aquela adolescente vai passar, ela é vexatória, ela só seria aplicada, por exemplo, para um adulto, eu já evito de passar para ela. Porque eu vou estar quebrando o princípio de proteção que é integral da criança e do adolescente. Tá bom? Passa por revista manual, se precisar, passa.
Se precisar passar por revista manual, passa. Não tem problema nenhum não, tá? Criança e adolescente, você só precisa saber desses 2 pontos. Tá de acordo com o que diz a portaria. Tá copiado e colado no quadro, pronto. É basicamente isso. E aí tem a questão, por exemplo, ó, a retirada de jaquetas, casacos, calçados, tá? Não configura desnudamento. Vale, eu queria entender o que é um desnudamento. Desnudamento, cara, é o famoso manda nudes, mancho. Você mandar nudes para alguém. Desnudamento é ficar sem roupa. Não configura desnudamento. Por que que eu tenho que lembrar sempre disso aqui? Porque o desnudamento, ele é proibido. Tanto na modalidade parcial, como na modalidade total. O que isso quer dizer? Tanto faz mostrar um pouco do corpo ou o corpo todo. É proibido sob todo e qualquer aspecto. Mano, e como é que faz então? Cara, o body scanner, ele já faz o papel da retirada da roupa. Faz mais, né? Ele faz além, né? Que é como se você ficasse só o esqueleto, né? Porque ele retira tudo. O scanner realmente tira tudo, não sobra nada. Então, por que eu vou mandar tirar a roupa se o aparelho eletrônico está fazendo isso de forma muito mais específica? Não tenha, né? Não, caso eu faço, né? Uhum. E ainda tem a gente que às vezes ainda suspeita. Pronto. Vai pra manual. Aí vai para manual, lá no artigo 2. Vocês estão com ela aberta aí, a portaria? Abram aí, artigo 2 da portaria, inciso 3. Artigo 2, inciso 3 da portaria. Abriram? Alguém lê para mim, por favor. A realização da revista manual ocorrerá nas seguintes hipóteses. Inciso primeiro, o estado de saúde impeça que a pessoa a ser revistada se submeta a determinados equipamentos de revista. 2. Quando não existir equipamento eletrônico ou este não estiver funcionando. 3. Após a realização da revista eletrônica, subsistir fundada suspeita de porte ou posse de objetos, produtos ou substâncias cuja entrada seja proibida. Pronto, perfeito. Deu para entender mais ou menos? O que ela me perguntou foi o seguinte: mas e se após a revista eletrônica a pessoa ainda tiver suspeita? O que o inciso 3º do artigo 2 vai dizer? Após a revista eletrônica, desde que sob fundada suspeita do agente que a pessoa carregue algo ilícito ou irregular. Então, por exemplo, a pessoa que passou pela revista eletrônica não foi detectado nada, mas existe uma denúncia de que aquela pessoa carrega em algum canto do corpo, em algum orifício do corpo, uma carrada de chip de celular. É claro que talvez, a partir de uma revista manual, não encontre também. Se no body scanner não achou, é difícil achar no manual, até porque a manual tem suas limitações. Mas a lei diz que pode, tá? E aí se vai ser utilizado ao pé da letra, se não vão fazer isso ou aquilo, é prática. E aí na prática, é álcool, né, brother? Pronto, beleza, eu vou devolver o álcool à lei, né? Depois a senhora me lembre quanto foi que eu peguei do seu para lhe devolver, tá? Eu completo com aquela água que tem ali. Já mandaram só água. Dúvida, pessoal? Então até aí, perguntas? Filma não, né, cara? Vai ficar meio estranho, né? O professor passando álcool na mão, parece que... sei lá, achei estranho. Porque eu não consigo. Vou apagar aqui, tá? Pode ser? Para quem chegou depois e não está entendendo bem o que é o que a gente está vendo aqui, é o seguinte, ó.
Toda vez que alguém vai adentrar uma unidade prisional, eu dou já o conceito do que seria a unidade prisional, quais seriam as unidades e como é que funciona a classificação delas, numa espécie de introdução, para que você entenda os primeiros conceitos da matéria. Quando você vai adentrar, você passa por revista, para quem chegou depois, tá? E essa revista, o que a gente chama de revista pessoal, ela vai submeter quem a essa revista? Eles. O que é proibido? Isso aqui é proibido. E o que é a revista? Ou assim ou assado, tá bom? É só você acompanhar a sequência, tá? E eu dou um prazo aí de alguns segundos para você terminar de copiar. Ainda dentro do que seria a revista eletrônica, você tem a questão dos membros do Poder Judiciário. Acho que é assim que ele fala. E funções essenciais à justiça. Funções essenciais à justiça. Esses aqui só vão passar por um tipo de revista. Qual é? A eletrônica ou mecânica. Eles não passam pela revista manual, tá? Vale se não tiver o aparelho, a lei não está fazendo ressalva para eles. Então, ou passa por uma ou pela outra. Como assim? Não tem um aparelho, não está funcionando. Então pronto, não passa por revista. A gente está falando de quem aqui? Juízes, promotores, ministros, uma comitiva do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, ou do STF, enfim. Aí você vai lá e manda o cara ir para a parede fazer uma revista pessoal, manual. Faz muito sentido não, né? O que mais? Desembargadores. O que mais? Defensores públicos. Defensores públicos. Advogados, sim ou não? Sim, não existe hierarquia aqui, tá? Ou seja, o juiz manda no advogado, é assim? Não tem nada a ver. Não existe hierarquia entre eles, tá? Se ele está exercendo a função dele de advogado, passa também não. Se eu conseguir... a portaria, o decreto, ele dizia que ele não passava, que eles não passavam por essa revista. Mas aí, se eu enxergar que a gente está diante de funções essenciais à justiça, eles não vão passar também não. Ou se passarem, vão passar pela eletrônica ou mecânica. Só para a gente ter uma noção das diferenças, para vocês terem uma noção. Tem uma reportagem, eu não sei se é... Não vou falar as emissoras aqui, né? Mas tem uma reportagem que fala da visita da Dilma Rousseff, a ex-presidente, né? Presidente eleita pelo voto, o atual é golpista. E aí eu disse, eu posso falar, né? O que mais? E o antigo ministro da Justiça, que era o Cardoso. E os dois passam pela revista. A presidente da República passou e o ministro da Justiça passou. É só quem manda em tudo lá. Passaram pela revista eletrônica, pelo body scanner, do Presídio Federal do Mato Grosso, que é onde estava na época Aliás, onde está hoje o Fernandinho Beiramar, né? É o do Mato Grosso. Passaram por revista. Todos passaram. Então, assim, só para a gente ter uma noção do quanto a coisa é rigorosa. Mas aí a gente está falando de uma exceção, que são os presídios federais. Eles são realmente exceção. Não estou dizendo, cara, me entendam bem, eu não estou dizendo que aqui a coisa rola ao Deus dará. Mas é óbvio que você não vai enxergar a mesma exigência em unidades locais. Não existe, cara. Eu tenho um relato de uma aluna minha, eu até comentei isso ontem aqui, que é estagiária de uma determinada unidade prisional e ela disse que não passa por revista. Mas se a estagiária não está passando, você imagina o próprio servidor. E aí você tem a coisa lá no começo, às vezes não é nem porque queira facilitar, não. Às vezes não vê necessidade de fazer aquela pessoa passar por revista, porque não, aí não tem perigo não, é tranquilo. E nessa brincadeira, entra arma, entra tudo, tá? Beleza? Então, esses membros do Poder Judiciário e funções essenciais da Justiça
vão passar pela revista eletrônica ou mecânica, tá certo? Eles não vão passar pela revista manual. E falando em revista manual, o que é que seria a tal da revista manual? Que é o que diz o artigo 2, tá? Revista manual. Até aí, alguma dúvida? Se eu disser que acabou a lei bem aqui, ó, já acabou. É fácil, não é não? É light. Vai confundir aqui. Revista manual, ela traz 3 aspectos. Ou seja, 3 incisos. Ela vai falar das questões de limitações, como doenças, por exemplo, tá? Doenças. O segundo inciso, ele vai falar do não funcionamento ou a não existência do aparelho eletrônico, e aí você utiliza o manual. E o terceiro fala após a revista eletrônica sob fundada suspeita. Não entendi nada, calma que você vai entender. Vamos imaginar que a pessoa que está visitando, fundada suspeita, a pessoa que está visitando a unidade prisional, ela tem um problema de limitação de saúde, ela tem um marca-passo, por exemplo, no coração. É óbvio que se ela passar por uma revista eletrônica, aquele marca-passo pode ter algum dano, não pode? E aí, em razão dessa limitação que a pessoa que está indo tem, questão de limitação, como de saúde, por exemplo, ela não passa pela revista eletrônica, ela passa por qual? Pela revista. Só que aí tem um porém, né? Para que isso ocorra, é necessária a entrega de um atestado médico. Tá certo? Então, vamos parte a parte, passo a passo. Se a pessoa alega que tem um marca-passo e por isso não pode passar pela revista eletrônica, o que ela vai ter que apresentar para a pessoa na entrada? Um atestado médico. E esse atestado médico ele tem que ter um prazo entre o dia que eu peguei e o dia que eu fui na unidade prisional. Qual é o prazo? 60 dias. Salvo, tem exceção? Tem. Em casos permanentes. O marca-passo em si é um caso permanente. Depois que você levou o atestado médico, que você passa pela primeira revista e alega que tem esse problema, eu tenho ali configurado um problema permanente, dali em diante. Os próximos passos, as próximas revistas, eu não preciso estar levando o atestado, porque já se sabe que aquela pessoa que está cadastrada, que visita o parente, ela tem um problema permanente, que seria a utilização de um marca-passo. Dá para enxergar assim? Então, num primeiro momento eu levo, num segundo momento eu já vou me abster de levar, porque seria um caso permanente. A questão da gravidez, pode ser configurada uma limitação, submeter uma mulher grávida a um processo de revista eletrônica pode trazer um dano irreparável para uma criança. Diga lá, mestre, pode falar. Se for algum membro do Poder Judiciário que tenha seja impossibilidade de passar. E não passa. Não passa. A lei não diz que no caso dele ele teria que passar por algo. Se a lei tivesse as exceções, ela diria no próprio parágrafo, exceto nos casos, não trouxe. Então a lei é categórica em dizer que ele só passa por um tipo de revista. Se não tem, não passa. Tá? A gente tem que entender que a gente está diante do juiz, do promotor, né, que são os donos do mundo. Né? Então, um homem desse não pode estar com nenhum tipo de coisa ilícita. Né? Não vai estar, né? Ou vai? Se você for levar em consideração que no Amazonas, após as rebeliões, foi descoberto que quase todos os poderes estavam envolvidos com problemas dentro da unidade prisional, como, por exemplo, ligação com crime organizado, ia do governador e pessoas ligadas ao governador até o secretário de Segurança, de Justiça, diretor de unidade prisional, subsecretário, todo mundo entrou no bolo. Aquele presidente dos direitos humanos lá, tá em São Paulo, não foi? São Paulo. São Paulo. O negócio tá feio. Sabe quem são os honestos nessa história toda aí? Vocês, os agentes penitenciários. A grande maioria.
E aí vocês estão nadando contra a maré. Não estou dizendo, óbvio, que todo diretor, todo agente administrativo, todo governador, todos... Não, mas existem alguns. E esses caras estão passando por investigações e está sendo descoberto uma série de coisas. Tá? Não cabe a mim falar, porque depois dá bucho para mim. Né? Vai dar merda pelo que eu disse antes, então vamos se ater ao que está escrito. Né? Então a mulher que está grávida, dificilmente ela vai passar pela revista eletrônica também, em razão do problema da gravidez. O problema não, né? Em razão da gravidez. E aí ela passaria por qual tipo de revista? Manual. Mas se for uma barriga falsa, não dá para ver na revista manual. Você não vai apalpar, não dá para saber. Um agente especializado naquilo, habilitado, não vai saber se ali é uma barriga falsa? Vai, tem como saber. Tá? Não é tão perfeito assim não. Caso você vá na unidade prisional e o aparelho não funcione ou não exista, o aparelho está com defeito ou o aparelho não existe, então você passa pela revista manual. O terceiro caso e último é após a revista eletrônica. Lembra o fato que ela citou? Mas e se a pessoa passou pela revista eletrônica e mesmo assim existe uma desconfiança? Passe então pela revista manual, desde que sob fundada suspeita do agente. Tá bom? Beleza? E aí acabou a lei. Só isso. Primeira já foi. É fácil? Vamos, decorei tudo, pois continue lendo. Eu não sei se, deixa eu olhar o meu material, se eu já disponibilizei. Eu mandei para uma turma, não sei qual, que é essa lei toda esquematizada. E a lei da remissão pela leitura e a lei que redenomina a carreira. As três, todas esquematizadas. Mas não está aqui não, eu vou pedir, tá? Para entregar a vocês. Porque aí vocês ficam só lendo os esqueminha, pronto. Não tem ponto de errar não. Funciona, Vale? Muito. Funciona demais. Tá? Tá saindo uma apostila de questões de um cara, um outro professor, que eu faço questão de falar aqui, que é meu parceiro, né? Hoje é meu parceiro. A gente já teve alguns problemas no passado, mas hoje a gente é chapa. E essa apostila do cara é muito boa, tá? É uma apostila de 400 questões, se não me falha a memória, né, Paulinho? Mais ou menos isso, né? E quem quiser procurar, procura depois o professor Gilmar Pereira, tá? Gilmar Pereira e esse material de questões dele. Eu indico porque, querendo ou não, depois que você assimila a parte teórica da matéria, o ideal é resolver questões. E se você consegue comprar essas apostilas por um preço acessível, vale a pena, tá? Resolva o máximo de questões possível. Se não me falha a memória, não, sai dia 8, eu acho. Se não me falha a memória, o valor dela é R$12. R$12, um valor acessível, né? É o preço de uma merenda, né? Não, uma merenda também é putaria, né? É o preço de quase uma merenda. Depois procura no Facebook dele. No Facebook dele lá que ele explica os locais de venda, né? Então, em regra do outro lado da rua. Mas aí qualquer coisa, se vocês quiserem depois, a gente conversa sobre isso, eu trago pra cá. Eu peço pra alguém vir pra trazer. Eu vou fazer uma, mas é porque assim, depois que saiu o PM do Piauí, depois que saiu PM da Bahia tá para sair, saiu esses dias, ontem ou foi antes de ontem, PM do Acre também, um salário bom, não é um salário ruim, para aprender índio é tranquilo, ou boliviano, índio, boliviano ou venezuelano querendo atravessar a rua, pronto, tá tranquilo, é light. É bom, cara, 3.300 e pouco, acho que líquido, né? Acho que sem... fora no Acre. Doido no Acre. Todo dia, se você quiser, você passa fim de semana no outro país, que é a Bolívia, do lado. Onde o pessoal tira o preso de dentro da cela e toca fogo em tudo. Inclusive no preso, né? É filé demais no canto desse. Então vale a pena, tá? Aí eu fiquei sem tempo, Paulinho. Tá aperreado meu tempo. Mas eu vou ver se eu consigo ainda... como é foda, ó. No que começa a apitar que é 9 horas, no meu relógio biológico tá assim, ó. Daqui a mais meia hora eu paro e vou descansar. E tá vendo? Foda. E eu vou parar do mesmo jeito, tá? É aqui que pode apagar ou não? Ou tem alguém copiando?
Se tiver copiando, eu vou esperar 1 minuto, vai. 1 minuto dá tempo. Demais, por sinal. Onde tem a página 1, página 1 desse material, página 2, aliás, do material de vocês, tem uma porcentagem no parágrafo 1º do artigo 5º, que é 50%. Você vai riscar e vai botar o quê? 75, tá? Página 2. Parágrafo 1º do artigo 5º. Onde tem 50%, você risca e bota 75%, que é o atual, tá bom? É o que já está valendo hoje. Esse material que a gente estava vendo estava na página 5 e 6, tá bom? 5 e 6. Sessenta. 75. Dá para enxergar, dá, quem está aqui atrás? Dá? Ou tá meio foda? Perfeito, beleza? Claridade, eu acho que é mais um vermelho, né? Dá, né? Dá pra ver. Vou pegar o e-mail, tu mandou um bisu quando e-mail. Na hora. Show de bola. Manda tudo. Material que tiver lá. Vai fazer também? Vai. Volta lá, pessoal. Volta lá. Filé, beleza, cara. Mas eu não entendi o porquê de ficar direto, mano. O porquê de ficar direto. Que porra é essa? Perguntei se aqui ela fica direto. Não é assim não. Tem que perguntar a mim se eu posso ficar direto, se eu quero ficar direto. Pensou? Mas eu sou um cara, a melhor pessoa do mundo para trabalhar, mas às vezes eu dou uma de estrela, não vou mentir. O cara vai ficar até 10h30 falando, feito um filho de puta, aí sai daqui, morto, cansado porque não parou, não tomou um café, não existe isso não. Tomar um café, pra lá. 9h30 eu desço. Ah, mas eu não desço não, então fica aí. Fica aí, olhando pro quadro aí, sozinho. Eu vou dizer a ela, meu amor, você me mata assim, deixando direto até 10h30. Ó, pessoal, fica estabelecido assim, tá? Quando for 9h30, a gente desce, e aí fica no máximo 10 minutos, tá bom? Tá certo assim? E aí, em vez de terminar 9h30, 10h30, eu termino 10h40. Mas eu parei os 10 minutos. Tá? Não tem esse negócio, não. Eu discordo do senhor, então vá lá reclamar. E aí, Paulette? Como é que tá? Fazer uma média, né, cara? Não é teu parceiro? Hein?
Nem. Ei, Paula, tu começou essa turma do fim de semana, foi? Ah, da semana, né? Ah, foi? Era de direitos humanos ontem. Mandou? Foi massa, de direitos humanos. Eu acho pai a aula, mas é legal. Hã? É. Eu prefiro assim, pouca gente. Lotação, outro. Eu vou dar aula hoje lá, sem exagero nenhum, não tem lugar para ninguém sentar. Né? Quem chegar depois de 2 horas, 2h30, não senta, não tem lugar. Fica praticamente em pé. Aí para mim que escrevo muito, o cara que está lá no final, ele não consegue enxergar. Tu grava não, eu vou passar também, ou tu grava só aqui? Não, eu vou passar? Não, só aqui. Ah, só aqui não deu. Foi eu que fiz. Tão boas as questões. Quem for fazer, tá, gente? Uhum. Quem for fazer o simulado de amanhã, o simulado não é aqui amanhã, tá? Eu sempre divulgo. Se eu tiver aqui, eu vou divulgar o de lá, se eu tiver lá, eu divulgo daqui. Sabe por quê? Porque aí a minha preocupação não é o curso. A minha preocupação é a preparação de vocês, tá? Então vamos lá. Se vocês estão estudando e querem se submeter a processos que parecem com o nível de prova, vocês têm que fazer simulado. Simular, mas é cobrado. Infelizmente é mercado. Eu não ganho nada por isso. Eu não ganho por elaborar e ganho por elaborar aqui. Aqui eu ganho para elaborar, para responder, para comentar. Lá não. Mas eu divulgo do mesmo jeito. Por quê? Porque é você que vai fazer. Você faz, você se avalia. Tem um caso emblemático do Prime. Lá embaixo eu mostro a foto do cara. Esse cara começou a estudar depois do edital, praticamente para PM. E aí o que acontecia com ele? Ele começou a fazer os simulados. Os 2 primeiros simulados ele foi eliminado, porque ele não conseguia atingir um número específico. O que o curso aqui fez com ele, faz com os outros, e já deve ter proposto isso para vocês também. Se não, é só procurar a Lidiane, que é um acompanhamento mais específico. Ele começou a ver quais eram as deficiências dele, começou a focar naquilo. Aí ele começou a aparecer nos simulados seguintes. Ele sempre era eliminado. Já começou a aparecer. No final da reta final da preparação dele, ele já estava sempre figurando entre os primeiros. Aí o cara passou a estar na primeira turma. E ele estava fora de qualquer possibilidade nos primeiros simulados que ele fez. Isso quer dizer que uma ciência exata vai funcionar para todo mundo? Claro que não. Agora, se você tiver disciplina, focar no negócio, aí eu não estou indo bem na parte de conhecimento específico. Sempre eu vacilo na parte... Então você já começa a prestar mais atenção naquela matéria. E aí você começa a homogeneizar todo o processo de ensino. Até que vai chegar num ponto em que você já sabe a matéria quase toda, que você já separou quais são os principais tópicos, que você já viu quais são os tópicos que sempre caem no simulado. E aí, se você já está bem naquele, você já começa a pegar outros tópicos também, para fechar a matéria toda. Só faz isso quem treina muito, cara. Infelizmente, não dá. Eu sou muito honesto em dizer isso. Não dá para esperar só dar aula, passar no concurso. Tipo, fiz minha aula, fui para casa, acabou-se. Amanhã eu assisto de novo. Não é assim. Você tem que... Não inventou? Não cagou o pau de vir? Então pronto. Agora faça aquela coisa do vou estudar até passar. Porque senão, mestre, você vai entrar naquele ralo da grande maioria do pessoal que inventa de estudar para concurso público. Que desiste no meio do caminho. Vê que não manja, não desce, não tem paciência, não tem disciplina, acabou a grana, acabou tudo. Não vou mais. O cara não tem condição de estudar mais, estuda em casa, porra. Vai estudar em casa. Ah, eu não consigo. Tem menino, tem mulher, tem marido, tem namorado, tem um caramba 4. Vai para uma faculdade, vai para uma biblioteca, vai para algum canto que tu consiga ficar 2 horas em off, 1 hora. Bota aquele abafador, que é baratinho o bicho daquele. Aqueles abafador de ruído, eliminador de ruído, que vocês... eu acho até que é esses elementos de segurança do trabalho. Compra um bicho daquele ali, ó. Acabou-se. Você passa o dia todo estudando, ninguém lhe perturba, deixa o mundo se acabar. Ah, o cachorro, deixa o cachorro morder, tá? Onde é o simulado?
Do outro lado da rua, não posso dizer o nome do curso. É hoje de tarde, né? Hum? É hoje de tarde. É. Esse funcionamento existe um exemplo, eu acho que seria isso é quando não está funcionando, fora esse Aham. Aham. Posso apagar, gente, aqui no meio? Então vamos lá para 15782, é a da remissão. 15718. Ô, Wagner, explica só porque nessa lei 14.58.2 tem duas vezes o artigo 5º. É o 5º e o 5º-A. É, né, ó. Ah, tá certo. 5º-A. Oi. Que é a modificação de 2016. É minha? É, eu podia dar não. Ah, beleza. Obrigado. Oi. Essa revista manual não entra nesse lei Não, aqui não. Não. Mesmo que. Mas Mesmo que não funcione, que não exista, não passa. a não ser que apite, cara. Eu sei que tem Não passa. Não passa. De jeito nenhum. Nem na teoria, muito menos na prática. Na prática ele não passa por nenhuma. Na prática, meu filho, se o estagiário não passa, por que o juiz vai passar? Prática. Agora esquece. Teoria. Eletrônica ou mecânica. Não está funcionando? Não passa. Acabou-se. Tá bom? Aqui, né? É. Isso. Ó, pessoal, essa lei agora é a lei da remissão pela leitura, tá? Eu vou fazer um esquema dela aqui, é uma lei de 2014. Lei da remissão pela leitura. Caiu na última prova, Wagner? Não, porque ela é de quando? Ela é de 2014. Ela é a lei 15.718 de 2014, não é isso? 2014. Wagner, eu queria saber... Cadê? Essa bem aqui no canto, ó. É. O que é essa lei aqui? O que é remissão? Remissão é o mesmo que diminuição. Diminuição. Abatimento. Abatimento. Tá certo? Ou seja, o preso vai fazer resumos de leitura ou resenhas. E a partir disso, ele vai ter uma diminuição da pena dele. Começa assim, ó. Vou botar aqui remissão. Quem pode fazer a questão da remissão? Tanto o preso condenado, quanto o preso cautelar. Quem é o cautelar, Wagner? Provisório. Tá na lei também, né? Sim, sim. Condenado e o cautelar. Vale, tem diferença? Tem. Eu vou colocar bem aqui. Deixa eu ver onde é que eu coloco essa diferença aqui para você já ter uma noção, tá? Aqui não vai poder apagar ainda, pode? Tudo? Beleza. Vocês estão foda, hein, hoje? Rápidos, né? Para quem está tendo o primeiro contato, eu escrevo muito, tá? Muito. Eu não gosto, Wagner. Então não escreve. Ah, eu gosto. Então escreve, né? Qual a diferença que vai fazer? A diferença é que quando você acabar o curso, se acabar a grana também, você tem um caderno para estudar, né? E se você não tiver escrito nada, aí fudeu. Literalmente. Qual é a diferença entre o condenado e o preso provisório? Condenado, preso provisório. O condenado, ele já foi o quê? Julgado e sentenciado. O provisório,
aguarda julgamento. Tá bom? Quando ele é condenado, dependendo da pena a que ele for condenado, ele pode ser condenado ao regime fechado, ao regime semiaberto, ou pegar a pena privativa de liberdade ou de restrição de fim de semana no regime aberto. Então, o que é que eu tenho? Regimes, de acordo com a pena. Se a prisão, se a condenação, ela teve uma pena superior a 8 anos de reclusão, regime fechado. Se ela é superior a 4, mas é inferior a 8, semiaberto. Se é igual ou inferior a 4, regime aberto. Só isso, basta lembrar, vocês veem isso na parte de direito penal, não é comigo, tá? Então, a remissão, quem é que pode fazer e diminuir a pena? O condenado ou o preso provisório, tá certo? Desde que ele seja, no mínimo, o quê? Alfabetizado. E aí é simples, ó. Eu vou colocar com a outra cor, porque esse aqui você vai ver lá na frente, também dentro dessa lei. O alfabetizado e aquele que concluiu o ensino ou tem o ensino fundamental, ele vai fazer resumo de leitura. Resumos de leitura. Uma coisa mais simples. Diferente do cara que tem o quê? O ensino médio, o ensino superior e a lei diz pós-superior. Esses aqui vão fazer o quê? Vão fazer resenhas. Resenhas críticas. Toda resenha é crítica, né? Para quem nunca viu, eu nunca vi. Você está fazendo alguma faculdade, aí o cara passa um livro para você fazer uma resenha. O que é a resenha? É um resumo no qual você vai dar sua opinião sobre determinados pontos. Isso é a tal da resenha. E o resumo é diferente. No resumo você resume o livro, pega um parágrafo e bota embaixo, pronto. É como se fosse a... como é que chamam? Tem uma outra... é uma cópia, né? No fim das contas é cópia. Resumo é cópia. Mas é porque tem outro nomezinho que eles utilizam, um nomezinho mais bonito na faculdade. Enfim, a remissão ela vai ser feita por quem? Pelo alfabetizado. Pelo menos o preso tem que ser alfabetizado. Mas aí se ele for alfabetizado ou tiver o ensino fundamental no mínimo, ele faz o que a gente chama de resumo de leitura. Se ele tem o ensino médio ou o ensino superior ou pós, ele faz a resenha crítica. Para você já entender o que é, tá? Isso aqui vai ser uma espécie de avaliação. Eu vou botar dos resumos, mas é de um modo geral, tá? Não, tá. Eu vou botar resumo e resenha. Dos resumos e resenhas, no qual eles vão ter comissões que vão ser formadas por... como é que eu coloco aqui? Eles vão ser formadas por integrantes da SEDUC e por integrantes da SEJUS, Secretaria de Educação e Secretaria de Justiça, tá? Essa avaliação, ela vai ter atribuição de notas. Atribuição de notas. As notas que vão ser atribuídas a essas resenhas e resumos, elas são o seguinte, ó. Elas variam de 0 a 10. O cara fez um resumo e esse resumo pode valer quanto? De 0 a 10. Só que ele precisa de uma nota específica para conseguir diminuir a pena dele através desse aspecto aqui. Nota, ela tem que ser igual ou superior a quanto? 6. Dá para pegar esse finalzinho? Dá. Igual ou superior a 6. Tá certo? Remissão.
Essa remissão diz que é um livro por mês, total 12 livros por ano. Um livro por mês é equivalente a menos um dia, ó. Se fosse um dia era muito paia. 4 dias da pena. 12 livros por ano, menos 48 dias da pena. Tá certo? Oi. Não, para os dois. Condenado, preso cautelar também. Quando ele começar a cumprir, né? Tranquilo até aí? Diz, cara. Pode ser. Cumulativo, com estudo e com trabalho. Quem vai escolher o livro é a comissão. Wagner. E se o cara quiser escolher a tabuada de 9, de 5, de 10, que é mais difícil? Pode não, tá? São livros científicos, literários, históricos. São esses livros que a comissão vai entregar para o aluno para que ele faça. O aluno, no caso, o preso. Aí o preso tem um prazo para entregar. Prazo para entrega. Prazo de 21 dias a 30 dias. Wagner ele pode fazer todo esse resumo, essa resenha, ele pode fazer na cela dele, com a utilização dos aparatos eletrônicos que ele possui, com um smartphone? Não, tá? Aí vira bagunça. O que pode acontecer aqui é que o preso vai ter à disposição dele um local específico para fazer, sob a supervisão das pessoas ligadas à comissão, os integrantes da comissão, da Sejus e da SEDUC. Como assim? Em regra vai ter que ser numa sala de aula. Ele vai para a sala de aula e faz o resumo, e à medida que ele for concluindo, ele tem um prazo de 21 a 30 dias para entregar. Na prática, primeiro, vamos para o primeiro ponto da prática, não tem sala de aula. Em quase nenhum presídio. Não, você tem sala de aula. Nem todos têm. Mas tem muito presídio que sequer tem sala de aula. Já não tem um espaço adequado para isso. A própria presidente, a ex-presidente, quando sancionou... Carrapicho. Uhum. Fica só com 4. A gente fica dando aula só com 4. Mas isso aí realmente na prática, isso aí Não. cai na teoria mesmo na prova, mas na prática mesmo. É como eu falei, se a gente se preocupar com a prática, a gente esquece tudo. Não entra nada. A gente tem que entender, eu digo isso sempre na primeira aula, a gente tem que pensar que aqui é um mundo de faz de conta, que tudo acontece ao pé da letra, que tudo é perfeito. Pronto. Ó, e o preso, cara, ressocializado agora, quase um doutor. O cara pega um Vitor Hugo, Os Miseráveis, 3.000 folhas para resumir, e entrega em 2 dias. Olha aí que massa. Pegou o Karl Marx, o Capital, o cara está reinventando a economia mundial. É claro que na prática, o cara vai pegar um livro aí do João e Maria, diga lá. Tem as aulas normais. Tem. Aula normal. Reduzida mesmo, mas assim, em termos dos livros é muito difícil. Mas vai dar tudo certo. A gente vai arrumar o livro e vai mandar para lá. Porque eles não conseguem ler, só naquele momento da sala mesmo que eles ficam lá e não são todos que vão, só são 10 ou 15 ou 12. Que vão, né? Só aqueles que realmente aí não pegou em droga, alguma coisa, tá dentro das normas mesmo, mas é muito difícil. Ter livro pra eles, a gente vai marcando umas folhas, porque assim, tudo pra eles lá, qualquer lápis ou borracha é um perigo, né? Até você tem que contar até as borrachas e os lápis pra entregar. Sabe por que é perigoso a borracha? Vocês sabem por quê? Não. Sei não. Tô perguntando. Por quê? Ninguém sabe. Acho que é porque eles podem apagar a pena, né, não, deles. Não, tô brincando. Nada a ver. Ô, piada besta. Muito besta.
Tem alguém copiando aí? Vamos lá, 1 minuto. Aí, ó. Não. Não quiser. Só se quiser. Até aí, tranquilo? A lei, basicamente é isso aí, cara. Basicamente são esses pontos que tem aqui. É só você ler. Quase todos eles estão aqui, ó. Com exceção, por exemplo, eu não coloquei aqui quais seriam os livros. São livros de literatura, de história, científicos e tal. Não falei a respeito... Deixa eu ver aqui o que eu não coloquei aqui. Só pode ser um livro por mês. Um livro por mês, só. É o limite. O que dá uma média de 12 por ano, 48 dias. Agora sim, só vai ter a remissão da pena se a nota do resumo ou da resenha for igual ou superior a 6, tá? Se for inferior, aí ele espera o mês seguinte para fazer do mês seguinte, do livro seguinte. Quem vai atribuir a nota é a comissão, que vai ter integrantes da SEDUC e da SEJUS, tá? Mas seria melhor se ele fizesse na cela, com um smartphone e tal, desde que ele use a bibliografia, né? Respeite as bibliografias embaixo. Não, cara, não faz sentido não. Tem que ser com supervisão, tá? Isso aqui é uma das formas de você ressocializar, né, cara? Uma das formas que você pode ressocializar o indivíduo. Assim, eu costumo dizer o seguinte, que, a meu ver, né? Claro que tem empresas que, para mim, não tem a mínima possibilidade. Tem empresas que, se você tocar fogo, você ainda perde por conta do tempo que você vai perder e do gás que você vai gastar. Tem preso, não é todo preso, tem preso que é assim. Para mim, a maioria é ressocializável. Para mim, a maioria dá para ressocializar. Se tiver oportunidade, se tiver menos contato com o crime, se você conseguir retirar do convívio anterior, do mundo das drogas em que ele convivia, der oportunidade. Só que ninguém dá oportunidade para os caras. Os caras saem com a mão na frente. Os caras não tiveram uma forma de aprender um ofício lá dentro. Não tem. Os caras não fizeram nada no sentido de ressocializar. Pelo contrário, o cara só foi mais monstro lá de dentro. Cara, aquilo ali é um depósito de lixo, literalmente. Onde você pega e joga lá dentro. E aí, a longo prazo, sempre foi dito isso. Não se resolveria o problema, não vão se resolver. E aí a coisa foi bola de neve. Uma hora estoura. São essas rebeliões que a gente vem vendo aí, num nível de monstruosidade, cada uma maior que a outra. De decapitações, de você demonstrar que o crime organizado é muito mais organizado que o próprio Estado. Dá para perceber isso, cara. A gente está falando de caras que comandam o crime de dentro de uma unidade prisional, cara. Como é que não é organizado uma porra dessa, cara? O Beiramar é um dos caras mais inteligentes. É só pegar aquela entrevista dele com o Roberto Cabrini, vocês verem o que é um cara articulado, inteligente. Ele tá lançando um livro, né? E eu sou o primeiro da fila para comprar. Porque ele disse que vai entregar a todo mundo. Ele disse que vai cair a casa. Ele diz uma coisa que aquele filme Tropa de Elite fala e ninguém nota. Que o traficante não é aquele que a gente conhece do barra pesada. O traficante grande, ali é o doidinho. O Beiramar é um doidinho no meio da galera que tá por cima dele. Galera que anda de helicóptero, que de vez em quando tem que fazer pouso forçado de helicóptero, e a casa cai com um monte de cocaína, aí o cara depois vira senador, vira candidato a presidente, por aí. É foda. Vamos lá, 10 minutos, né? Rapidão. Oi. No caso de rebelião, qual que é a nossa função? Cara, é você tentar evitar a fuga. Você tem uma função que é a de vigiar e de custodiar. O que é o vigiar e o custodiar, em regra? Qual seria a diferença? Num você guarda, no outro você protege. Por exemplo, no que você